Alô, alô! Nesse vídeo eu vou falar sobre o álcool gel. Que fundo do poço chegou o meu canal para eu ter que fazer um vídeo sobre álcool gel? Eu não sei, mas as pessoas estão falando agora sobre o álcool gel, não apenas falando, mas elas estão tentando comprar álcool gel por causa do coronavírus. Tá todo mundo em casa, muitas pessoas estão fazendo home office. Ainda bem, né? Ainda bem que existe a tecnologia para que a gente possa fazer home office e para que a gente não precise parar o trabalho e parar de produzir tudo e por causa do vírus. Então, o que acontece? As pessoas estão tentando comprar álcool gel para se proteger do coronavírus. Como todo mundo está tentando comprar, o que significa? Que aumenta a demanda. Se aumenta a demanda, mas não aumenta a oferta, ou seja, não tem como suprir toda essa demanda de uma vez só. Todo mundo que produz álcool gel não tem como, do nada, adaptar seus meios de produção para produzir muito mais álcool gel do que as pessoas normalmente consumiriam. O que aconteceu com o preço? O preço explodiu. O preço subiu, ficou extremamente alto. Por quê? Porque não tem oferta suficiente para suprir essa demanda. Muito mais pessoas querem álcool gel do que havia demanda, do que havia oferta antes para suprir. Ou seja, o que acontece? Caso as pessoas mantivessem o mesmo preço, o que aconteceria? Simplesmente acabaria o álcool gel. Simples assim. Mas o que as pessoas pensam? Em vez de elas pensarem, ok, existe oferta e demanda. A realidade funciona de acordo com leis naturais, de acordo com leis da física, de acordo com leis da escassez. Os recursos são escassos, não posso criar álcool gel por mágica. Até porque se eu pudesse criar álcool gel por mágica, eu criaria também por mágica a cura do coronavírus, eu criaria por mágica tudo que você possa imaginar. Tem pessoas que são tão burras, mas tão burras, que eles acreditam que se você imprimir muito dinheiro e der para todo mundo, você acaba com a pobreza. De tão burras são essas pessoas. Elas não entendem que dinheiro é só papel. Você está imprimindo papel. E até mesmo esse papel também não surge por mágica. Você precisa pelo menos fabricar o papel que você vai imprimir, e a tinta que você vai colocar ali, que diz que você tem certo dinheiro. Com esse dinheiro você vai comprar produtos. Com essa impressão de dinheiro, falei no vídeo anterior, que o Trump está querendo dar $1.000 para cada cidadão americano. Isso simplesmente significa que o dinheiro vai perder seu valor. Ele vai valer menos. Porque agora, em vez de você ter uma certa quantidade de dinheiro para cada produto, você vai precisar dessa certa quantidade multiplicada pelo tanto quanto você multiplicou o dinheiro. Ou pelo tanto quanto você imprimiu o dinheiro, ou pelo tanto quanto você apertou os botõezinhos para criar dinheiro por mágica, que basicamente hoje em dia você pode fazer isso com o Banco Central ou com o banco. A mesma coisa acontece com álcool gel. Você não pode criar álcool gel por mágica. Se a oferta continuar a mesma, a demanda disparou e o preço continuar o mesmo, significa que não vai ter produto. As prateleiras vão ficar vazias. Pelo menos até que o mercado possa se adaptar. Até que ele possa se adaptar fisicamente, com meios de produção físicos. Não é para alguém fazer uma mágica, alguém decretar por mágica, ou um político escrever com a caneta dele, achando que isso vai criar produtos por mágica, porque isso não existe, certo? Aqui nesse canal eu lido com a realidade como ela é, com a realidade de causas e efeitos de escassez. Tem pessoas que são socialistas que lidam com a realidade mágica, com uma realidade onde você pode criar produtos, criar dinheiro, dar coisas de graça para as pessoas, certo? Essa não é a realidade que a gente está falando aqui. Aqui a gente está falando da realidade física, da realidade escassa, da realidade de mecanismos naturais, de estruturas naturais, que é isso que eu estudo aqui, já que o canal é de filosofia. Aproveitando para fazer propaganda, tem um curso de filosofia no canal, torne-se membro, faça parte do curso. Ou seja, se você não aumentar o preço do álcool gel, simplesmente não vai ter oferta suficiente. Agora, o que acontece com o preço alto? Significa que os produtores de álcool gel estão explorando o consumidor? Se você acha que não vale a pena pagar esse preço, não compre. Simplesmente não compre. Se você acha que vale a pena,
Então, como o produtor está te explorando, se você prefere o produto que ele produziu e você prefere pagar esse preço para ter esse produto que ele produziu e que se ele não produzisse você não teria, ou você teria que produzir você mesmo, ou você quer fazer o seu próprio álcool gel, então faça. Monte os meios de produção e faça. Então, como ele pode estar te explorando se você quer fazer essa troca voluntariamente, certo? Mesma coisa que os socialistas dizem, que o empregador explora o empregado. Mas então por que o empregado quis esse emprego voluntariamente? Por que ele prefere isso a não ter emprego? Por que ele fez essa escolha? Por que isso é benéfico para ele? Agora, o que acontece com esse preço muito alto? O preço era X, digamos que era R$5, agora virou 20. O que acontece? Fica muito mais lucrativo produzir álcool gel. Então, mais pessoas vão produzir álcool gel, ou aqueles que já produziam vão produzir mais ainda. Isso é um sinal do mercado. O mercado está sinalizando que, por haver mais demanda, então vale a pena produzir mais desse produto. Essa sinalização simplesmente é impossível no socialismo. Foi isso que Mises quis dizer quando ele disse que o cálculo econômico no socialismo é impossível. Ou seja, se você não pudesse aumentar o preço do álcool gel, seria simplesmente impossível saber se você precisa produzir mais ou menos álcool gel. Ou talvez o produtor ia receber o sinal de que acabou os produtos, acabaram as prateleiras. Tudo bem, mas aí as outras pessoas também não receberiam esse sinal. E outra coisa, digamos que uma pessoa pensasse assim, eu sou bonzinho, eu não vou colocar preços abusivos. Abrindo um parênteses aqui, não existem preços abusivos. Todo preço é resultado da oferta e demanda. Repetindo, todo preço é resultado da oferta e demanda, sem exceção. Não existe preço justo e também não existe preço abusivo. O que existe é preço de mercado e preço de monopólio. Ou existe um preço de mercado que foi gerado pela oferta, pela demanda, pelas trocas voluntárias dentro do sistema de propriedade privada de livre competição, que dão sinais do que você deve produzir para gerar maior eficiência, para que todos os produtores saibam o que eles devem produzir para gerar maior eficiência e para que os consumidores saibam se vale a pena ou não vale investir os seus recursos para comprar esses produtos e serviços, e se os trabalhadores valem a pena serem empregados para fazer isso ou não. E se não valer a pena, tudo bem, você pode fazer outra coisa, a escolha é sua, e ninguém está te obrigando a fazer nada. Ou o preço é de monopólio, que significa que o Estado vai determinar ditatorialmente o que você pode ou não pode trocar, como você pode ou não pode trocar, e simplesmente fica impossível, como disse Mises, a impossibilidade do cálculo econômico, fica impossível saber o que é mais eficiente, o que é mais produtivo, o que vale a pena ser produzido. Fecha parênteses. Então, digamos que alguém se ache muito bonzinho e pense o seguinte, eu não vou oferecer um preço abusivo, eu quero oferecer um preço justo. Que não existe, é uma fantasia dos contos de fadas, do socialismo e dos keynesianos, ou sei lá de quem. E a pessoa, então, venda por R$5. O que vai acontecer? Às vezes uma pessoa que não precisa tanto assim de álcool gel, uma pessoa que nem vai sair de casa, uma pessoa que só quer deixar o álcool gel lá parado, de enfeite, como tá barato, vou comprar. E aí o que vai acontecer? Vai acabar o estoque de álcool gel. E aí digamos que chega uma pessoa na loja, que essa pessoa precisa muito mais do álcool gel. Por quê? Porque ela vai pegar um ônibus lotado. Porque se ela não pegar esse ônibus lotado, ela não vai conseguir comprar sua comida, porque ela é pobre. Então ela tem que trabalhar mesmo com o risco de pegar uma doença. E ela precisa desse álcool gel de qualquer jeito. Ela pagaria até mais do que R$20, até R$50, até R$100. De tanto que ela precisa desse álcool gel, o que aconteceu? Acabou o álcool gel. Porque o preço dele estava abaixo do preço de oferta e demanda. Ou seja, como a pessoa não ajustou o preço à oferta e demanda, aquele produto não foi para quem precisava mais. Porque se o preço aumentasse, essa pessoa que não precisava nem tanto do álcool gel ia deixar para lá. Tá muito caro, deixa para lá. Mas essa que precisava mais ia pagar esse preço. Ou seja, o preço ia ficar num equilíbrio onde todos poderiam comprar de acordo com a vantagem, se vale a pena ou não vale. Cada um ia pensar se vale a pena ou não vale pagar esse preço
para os fins que ele é capaz de me proporcionar. E para algumas pessoas é óbvio que vale mais do que para outras. Por isso que na escola austríaca se diz que todo valor é subjetivo, todo valor econômico é subjetivo, porque para uma pessoa ela precisa desse álcool gel urgentemente, isso é uma questão de sobrevivência, para outra é só uma questão de uma coisa a mais, de se sentir um pouco melhor, e que ela já não tem muito risco de pegar a doença nas circunstâncias em que ela se encontra. Comparando, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando em casa de uma pessoa que precisa pegar um ônibus lotado. Então, ou seja, é besteira. E aí o que as pessoas sempre, é claro, vão fazer? Vão pedir mais Estado. Por favor, Estado, interfira com a força, interfira com o monopólio da força para que essa pessoa má não possa cobrar um preço abusivo. Ou seja, interfira com a sua força para forçar os outros a fazer o que eu quero para mim. Porque eles estão fazendo o que é vantajoso para eles. E não podem fazer isso. Eles têm que fazer o que é vantajoso para mim. O preço que eu acho que é justo. Se eu acho que tem que vender por um preço, então você tem que usar a força para obrigar as pessoas a venderem por esse preço. Ou seja, as pessoas têm que produzir álcool gel, têm que me dar o álcool gel, me dar aqui na minha mão, e eu ainda vou pagar o que eu quero, e se você discordar, o Estado vai te obrigar, vai pegar as armas e vai te obrigar a fazer isso. Caso contrário, ele vai te levar preso, caso contrário, ele vai tomar os seus bens ou qualquer outra coisa. Ou qualquer outra coisa que envolva o uso da força. Não preciso dizer, já está implícito tudo que eu expliquei de economia, como isso vai destruir todo o mecanismo pelo qual a economia funciona. Mas as pessoas têm essa mentalidade. Infelizmente, o Homo sapiens tem uma doença gravíssima no cérebro chamada burrice e chamada subordinação às autoridades, que fazem com que ele procure incessantemente ser dominado por autoridades. E caso você não esteja sendo dominado o suficiente por autoridades, as pessoas vão procurar desesperadamente, incessantemente, alguém para dominá-las e para usar a força contra elas, para que elas assim se sintam bem. Talvez nós tenhamos herdado isso de outros mecanismos psicológicos evolutivos, de quando nós, Homo sapiens, vivíamos na selva e vivíamos em bando e não tínhamos condições de obter conhecimento, de estudar técnicas de sobrevivência, e por isso era mais conveniente simplesmente seguir um líder e seguir o coletivo e seguir o aprendizado coletivo. Bem, a civilização evolui muito mais rápido que a biologia. O que acontece é que a civilização evoluiu extremamente. O conhecimento, a tecnologia, a informação, tudo evoluiu. Menos a biologia humana, óbvio. Porque a biologia demora milhões de anos para evoluir. E a civilização não tem milhões de anos. Nós não tivemos milhões de anos para evoluir. A civilização não tem nem 100 mil anos, certo? Então nós temos aquela mesma biologia, aquela mesma psicologia, que é o motivo pelo qual os libertários chamam as pessoas de gado. Dizem que as pessoas são gado, que elas querem ser dominadas. Isso se dá simplesmente pelos instintos e pela psicologia natural do ser humano, que infelizmente são difíceis de mudar. A gente pode ser racional, a gente pode aprender, obter conhecimento, aumentar a nossa racionalidade, com a nossa racionalidade obter um pouco mais de independência, obter um pouco mais de raciocínio crítico e de capacidade de respeitar a descentralização, de respeitar como o mercado é descentralizado, como a economia é baseada na descentralização e o que nos trouxe a civilização. E não é porque as pessoas amam a descentralização, a civilização e o mercado, não é por isso que o mercado prosperou. O mercado prosperou por seleção natural. Porque se dependesse da vontade crua das pessoas, talvez elas preferissem Stalin, talvez elas preferissem um ditador. Acontece que esses sistemas colapsam, independente da vontade das pessoas. Então o mercado que existe hoje e que prosperou, ele nem sequer prosperou pela vontade das pessoas, ele prosperou pela seleção natural mesmo, porque os sistemas que negaram o mercado colapsaram. Colapsaram pelo próprio mecanismo natural. Afinal, a realidade não segue a nossa vontade, a realidade não segue, não é mágica, não é aquele negócio, o segredo que você quer uma coisa e ela acontece.
A realidade tem mecanismos naturais que não dependem da vontade e das intenções de ninguém. Eles simplesmente funcionam assim. O mercado é um mecanismo natural. Ele não é uma coisa de bonzinho, de pessoas boazinhas vão fazer e mazinhas. Ah, mas essas pessoas boazinhas não podiam estar no Estado também? Ou não? E assim por diante. Mas não é isso, é questão de mecanismos naturais. Agora, quantas vezes as pessoas têm que quebrar a cara para elas aprenderem que congelamento de preço não funciona? E de fato não são as pessoas que aprendem. De fato é mais ou menos o mercado que aprende, o mercado que evolui. As pessoas continuam não entendendo nada do que está acontecendo. E elas simplesmente seguem as tendências de mercado que acontecem por seleção natural. Agora, o que eu quero que aconteça? Com o álcool gel eu não sei, mas no caso do Donald Trump, que quer dar milhares de dólares para todos os americanos, eu quero que ele dê mesmo o máximo possível, eu quero que haja hiperinflação do dólar, porque talvez assim o valor das moedas finalmente vá para as criptomoedas, finalmente fique seguro num paradigma realmente criptodigital, realmente imune à vontade humana de dominar e de monopolizar os bens escassos. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.